Eu sou Luciane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado da doutrina espírita e também sobre reforma íntima. Sempre lemos um texto aqui sobre de cunho moral, não necessariamente da doutrina espírita, mas eu gosto muito dos textos do Emmanuel, para que a gente possa refletir e transformar internamente, para que a gente possa viver o Evangelho na prática, para que a gente se torne pessoas melhores. Se a gente quiser transformar o mundo, se a gente quiser que o mundo seja um lugar melhor, a única coisa que está ao nosso alcance fazer é transformar a nós mesmos, para que com a nossa transformação a gente impacte as pessoas que estão ao nosso redor. E quanto maior a nossa transformação, maior o impacto que a gente pode causar. Então, vou ler para vocês, todos os dias eu gravo 2 vídeos, para eu ter essa disciplina de estudar diariamente. Um de reforma íntima, o outro do estudo aprofundado. Então, deixe seus comentários, estou aqui aprendo muito com vocês também. Curtem, comentem, compartilhem. Vamos criar uma enorme corrente do bem. E hoje eu vou ler para vocês um texto do Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. Esse texto é lindo, adorei. Ação, lição 44. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sede firmes, perseverantes. Às vezes a gente não vai ter o reconhecimento que a gente gostaria de ter das pessoas, mas a gente vai ter uma satisfação interna de que a gente está fazendo o que deveria fazer. A gente tem que entender que todo mundo está no lugar certo, na hora certa. Não existe acaso, não existe coincidência. Se a gente foi atraído para determinada situação, para um determinado local, é porque a gente tinha que passar por aquela experiência. E Deus pede da gente trabalho. As pessoas fazem muito o que fazem para ter reconhecimento dos outros, para receber elogio. Olha como é que eu sou bom, olha como é que isso, que aquilo. E as pessoas esquecem do verdadeiro propósito. Elas fazem para se sentir valorizadas. Não é todo mundo, tá? Eu nunca gosto de generalizar. Mas as pessoas fazem para ser bajuladas, para serem admiradas. E a gente tem que fazer porque se sente bem, porque é um compromisso nosso com Deus, porque isso traz uma realização pessoal. Às vezes ninguém vai estar nos vendo, ninguém vai estar nos aplaudindo, mas a gente vai ter aquela sensação interna de que está fazendo a coisa certa. Não é, o reconhecimento, ele significa muito menos do que uma mão que trabalha. Às vezes chega uma pessoa do seu lado que te bajula, ela não te cativa tanto quanto aquela que trabalha, aquela que auxilia. Então, ação é necessária. Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E olhando pela confusão que está o mundo, tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita coisa para ser arrumada. Às vezes a gente fica aí incomodado, meu Deus, eu olho para um lado, eu vejo bagunça, eu olho para o outro, eu vejo confusão, desastre natural, guerra, doença, violência. A gente vive aí no Brasil, guerra urbana, o mundo é fome, o mundo está tão complicado, mas as coisas aparecem para serem consertadas. Se elas não aparecerem, a gente nunca vai saber o que precisa ser consertado. A gente vai estar sempre com aquela sensação falsa de que está tudo bem. E não está. Não está. A internet aproximou as pessoas para mostrar que o que acontece do outro lado do mundo pode nos afetar muito. Então, que a gente se una, agindo localmente em nós, nas pessoas que estão ao nosso redor, no que está ao nosso alcance mudar, para que a gente ajude a melhorar a atmosfera do planeta. E pode ter certeza que o que a gente faz aqui tem impacto lá do outro lado do mundo. Talvez a gente nunca vá saber, mas que tem impacto, tem. Então, nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento.
Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Olha que lindo esse texto, super simples. Emmanuel era, assim, econômico, ele falava pouco, mas não, ele falava tudo com poucas palavras. É uma pessoa extremamente, esqueci, sintético. Vamos lá, vamos entender o que ele falou. É preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Então, tudo começa com o nosso desejo. Quando a gente coloca para nós que não existe a possibilidade de algo bom acontecer para nós, se o outro estiver perdendo, se a gente coloca aquilo ali como um limite, como algo inegociável, eu tenho que desejar algo que seja bom para todo mundo, que todo mundo saia ganhando. Aí a gente começa a desejar com acerto. Porque quando a gente pensa somente nos nossos próprios interesses, a gente vai estar desejando coisas egoístas e vez ou outra não vai se importar de prejudicar outra pessoa, de passar por cima de outras pessoas. E o erro, ele nunca começa grande. Ele vai começando pequenininho, a gente vai cedendo cada vez mais, ele vai ocupando o espaço. Cada dia mais o nosso limite está maior. Aí quando olha para trás já está um caminho sem volta, ou algo que vai trazer muita dor para ser reparado. Então, se a gente deveria começar, é inegociável, tudo que eu fizer tem que visar o bem de todos, não só de alguns, mas de todos. Então, eu já começo a ter desejos com mais acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Se eu desejo com acerto, os meus pensamentos vão procurar alternativas honestas para conseguir aquilo que eu gostaria. Pensar honestamente para falar aproveitando. O que a gente pensa, a gente fala. Hoje eu estava vendo aqueles videozinhos que vem no WhatsApp e eu adoro essa historinha, que o cara estava com uma xícara de café, o outro esbarrou nele e derramou. Aí falou, você sabe por que derramou o meu café? Aí o outro, não, por quê? Porque tinha café na minha xícara, que se tivesse chá, iria derramar chá. Então, na hora que a gente passa pelos desafios, na hora que a gente passa por aqueles momentos em que a gente é testado, vai vir para fora o nosso conteúdo. Se a gente tiver café, vai derramar café. Se a gente tiver chá, vai derramar chá. Se a gente tiver bondade, compaixão, é isso que vai vir à tona na hora dos desafios. Mas se a gente tiver inveja, mágoa, rancor, ambição, egoísmo, é isso que vai sair de nós. Então, o que a gente pensa, a gente fala. Falar aproveitando para estudar com clareza. Se eu falo coisas boas, eu consigo procurar aquilo que eu quero aprender com mais clareza. Eu sei o que eu quero. Clareza é poder. Se eu sei o que eu quero chegar, se eu tenho clareza dos meus objetivos, eu vou ter foco para ir atrás daquilo. E eu não vou me distrair com o que não faz parte daquilo que eu desejo. Então, para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento, interpretando corretamente o ensino que nos é ofertado. Porque não adianta nada você passar horas e horas e horas estudando e entender tudo errado. A comunicação é isso. Acho que a parte mais difícil do processo de comunicação tem o emissor, tem o receptor e tem a mensagem. E entre o emissor e o receptor, tem um caminho muito longo pela mensagem. A gente fala A, a pessoa entende D. O B e o C ficou aí no meio do caminho. Então, que a gente tenha aprender com entendimento, estudar com clareza, sabendo o que é para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo contato com o conteúdo que era até então desconhecido para nós, ou a gente vai se aprofundando, e com discernimento, com análise crítica, para saber o que é bom e o que não é. Se aquilo ali, como é que eu posso aproveitar para fazer o bem para todos, ou o que eu tenho que evitar que vai prejudicar as outras pessoas. Por exemplo,
um exemplo banal, o entendimento da quântica, da física quântica. Algumas pessoas tiveram um discernimento de não querer usar aquilo para o mal, usar para a saúde, o tratamento do câncer. Outras não tiveram discernimento, foram um desejo de ser reconhecido, de ser o melhor, gerou sentimentos que ele podia buscar aquilo e aprendeu um mecanismo diferente e criou a bomba atômica. Então, é preciso ter discernimento, é preciso ter lucidez. E tudo isso começa com aquela questão inegociável: tudo que eu fizer tem que ser bom para todo mundo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. E aí a pessoa começa a ser generosa, ela começa a ter paciência, começa a ter tolerância. Ela quer compartilhar o seu conhecimento, ela quer que as outras pessoas saibam tanto quanto ela, até para ir além dela. Ensinar com bondade para analisar com justiça. Então, a partir do momento que a gente tem bondade no nosso coração, a gente analisa os fatos com justiça, com o que é correto, o certo e o errado. E o certo e o errado é uma questão muito pessoal. Então, quanto mais lúcida a pessoa for, quanto mais generosa, quanto mais ela se importar com os outros, mais justiça ela vai ter. Aí a gente, o bem e o mal, o certo e o errado é uma questão relativa, mas se a gente tem que ter em mente que se prejudica outras pessoas, não é 100% bem, né? Se os nossos atos eles promovem a dor e o sofrimento ou a raiva de outra pessoa, isso é algo que a gente ainda tem que melhorar em nós. Então, a justiça mais perfeita que existe é a justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras e que quer o melhor para cada um. Então, eu acho que a gente vai, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo esse entendimento e vai procurar estar sempre tentando ser mais justo, ser mais correto com cada um, não julgando, fazendo juízo de valor das pessoas, mas tentando corrigir os erros, os atos, e para que a pessoa não erre mais. Isso para mim é justiça. Para analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Então, se a gente é justo com as pessoas e dá a cada uma conforme elas merecem o que elas precisam para aprender, a gente vai estar trabalhando em louvor, em honra ao bem, ao sublime, à luz, ao que desperta o melhor em nós. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação pelo que fazemos. Todos os dias a gente tem atitude, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz coisas. O que determina a nossa vida não são as grandes escolhas que a gente pensa meses para poder fazer, se eu vou casar, se eu vou trocar de emprego, se eu vou mudar de cidade, mas aquelas pequenas coisas que a gente faz sem pensar no dia a dia, que demonstram o nosso caráter, a nossa atitude, que é o nosso conteúdo. São elas que vão nos levar para um caminho ou para o outro, que vão nos levar a conhecer um determinado tipo de pessoa ou outro, se vai fazer nossa vida ser mais fácil ou mais difícil, se vai levar a gente para viver o nosso propósito ou se vai afastar a gente do nosso propósito. Então, porque em verdade todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Nós somos juízes de nós mesmos. Não adianta a gente querer culpar o outro pelas coisas que dão errado, procurar culpados, procurar quem foi o responsável por isso que me aconteceu. São as nossas escolhas. As escolhas que a gente faz coloca as pessoas no nosso caminho ou tira elas do nosso caminho. Faz a gente ter uma vida mais correta ou faz a gente ter uma vida que a gente se arrisque mais e a gente se exponha mais. Que a gente seja querido pelas pessoas ou seja odiado pelas pessoas, tudo é as nossas escolhas que a gente faz. E a gente dá testemunho disso todos os dias. E a vida que a gente tem, ela é herança. Cada um é herdeiro de si mesmo. As nossas ações ou nos protegem ou nos condenam, nunca é aos outros. Então, se a gente se transformar internamente, cada um de nós tem a condição de impactar a vários ao nosso redor. Somos herdeiros de nós mesmos, somos os nossos juízes. Não é Deus quem castiga, é a nossa consciência que precisa se reajustar com a lei divina, que enquanto ela não se reajusta,
reajusta, ela não fica em paz. Mas Deus é tão sábio, é tão bom, que através de sucessivas reencarnações a gente só vem aqui na Terra lidar com aquilo que a gente já dá conta de lidar. Porque até o nosso cérebro, sem olhar a questão de reencarnação, se a gente vive um evento traumático, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é bloquear, fazer a gente esquecer essas memórias, pra gente não, porque a gente não dá conta de olhar para elas, e sem sofrer. E aí o cérebro vai lá e deleta, ele esconde, fica lá guardado no nosso subconsciente, mas conscientemente a gente não se lembra. E a mesma questão das sucessivas vidas. Enquanto a gente não der conta de lidar com alguma coisa que a gente fez, alguma situação que a gente passou, a gente não vai ser chamado a trabalhá-la aqui na Terra. Mas a partir do momento que a gente já tem condição espiritual, moral e intelectual para resolver, a nossa própria consciência pede para reajustar, para que a gente fique em paz conosco. Então, cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Céu e inferno não é depois que a gente morre, céu e inferno é o estado de espírito que a gente vive enquanto está aqui. Então, são as nossas pequenas escolhas no dia a dia que vão determinar qual é o estado de espírito que a gente vai estar vivendo por mais tempo, quais são os sentimentos que a gente vai estar sentindo por mais tempo, ou qual é o conteúdo que a gente está projetando para fora por mais tempo. Por exemplo, se desequilibrar de vez em quando é normal, tem hora que acontece alguma coisa que a gente fica com raiva. O problema é ficar com raiva o tempo inteiro. O problema é vir alguma coisa te deixar com raiva e você não fazer esforço nenhum para poder se reequilibrar e ficar culpando os outros. Então é isso, é esse trabalho de reforma íntima, para que a gente comece desejando bem, desejando que tudo que a gente deseje, que todos os nossos maiores desejos, o que a gente gostaria para nós, fosse algo também que a gente pudesse desejar para os outros e que, para conseguir aquilo que a gente deseja, se colocar no lugar das pessoas que vão estar convivendo conosco, caminhando conosco, e saber se eu estaria fazendo com as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, e se aquilo que eu estou desejando está visando o bem de todo mundo, ou apenas ao meu próprio interesse, às pessoas que convivem no meu círculo mais íntimo, ao meu grupo, ou a pessoas que têm afinidade e aqueles outros a gente esquece e prejudica. A gente vive numa sociedade que exclui muitas pessoas, né? Então, para as pessoas se sentirem melhores e mais especiais que as outras, a vaidade é muito grande. Para ter os incluídos, pessoas precisam ser excluídas, que não são tão boas para andar conosco, ou que não têm aquilo que eu tenho, e as pessoas começam a fazer o que fazem para despertar inveja nos outros, para serem admirados, para serem bajulados, para serem elogiados, uma carência danada que só alimenta o ego. Então, que a gente comece a fazer escolhas que alimentem o nosso espírito, que desejem o bem para todos, e que às vezes não vão ter reconhecimento, mas a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Então, hoje eu fiz a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, essa é uma interpretação minha. Não sou a dona da verdade, cada um tem a sua própria verdade, eu aprendo muito com vocês. Estou aqui compartilhando o que eu entendi, mas eu quero muito aprender também com vocês o que vocês entenderam. Então é isso, espero que vocês gostem, comentem, curtem, compartilhem. Gratidão por terem chegado até aqui. Amo vocês!